Você formou. Qual o primeiro passo a seguir? Você sabia que o seu desenvolvimento pessoal vai te ajudar muito no seu desenvolvimento profissional? Sabe por quê? Porque o seu sucesso geralmente não é superior ao seu desenvolvimento pessoal. Olá, eu sou Camila Córdova, estou aqui com a Karina Vale e a Aline Diniz. Estamos hoje aqui no IBT Nutri para falar sobre o seu desenvolvimento profissional, porque afinal o nosso papel é ajudar os técnicos em nutrição a se desenvolver profissionalmente. Então, fique conosco, acompanhe o conteúdo dessa semana. O seu desenvolvimento pessoal, ele vai impactar no seu desenvolvimento profissional. E o desenvolvimento profissional, ele conta com uma série de passos que vai capacitar ainda mais dentro do mercado. Um dos nossos primeiros passos que temos é estudar. É de extrema importância nos mantermos sempre atualizados de acordo com a tendência do mercado. Quer seja ela na indústria, na produção, verificando quais são as principais legislações, o que o mercado necessita hoje para que você, como profissional, esteja preparado para atuar dentro desse mercado de trabalho. E o que você tem para nos contribuir, Camila? Então, Karina, é muito legal, né? A Karina falando dessa questão das tendências do mercado, da atualização, do desenvolvimento pessoal. Porque existem alguns pontos que a gente pode estar considerando para que a gente possa se desenvolver pessoalmente. Então, assim, você tem que ter, no mínimo, né, rotinas de vida, onde você vai destinar horários para que você possa estudar, para que você possa ler um livro, né, para que você possa, de fato, se antenar com aquilo que o mercado hoje está solicitando. Então, assim, o primeiro ponto foi você escolher uma profissão, né? Então, assim, a gente pensa assim, então você escolheu uma profissão, você foi, fez um curso e saiu, né? Se formou. E agora você está prestes a atingir o mercado de trabalho. Ou você já atingiu o mercado, porque vamos considerar aquelas pessoas que já estão no mercado ou aquelas que estão procurando emprego. E aí vem sempre aquelas historinhas, aquelas desculpas. Ah, porque eu não tenho experiência. Ah, porque o meu curso não tinha estágio. Então, é como se você se embasasse nessa desculpa para dizer que agora você não vai arrumar emprego porque o seu curso não tinha estágio, porque você simplesmente não teve uma outra oportunidade. E não é bem assim. Você pode fazer com que essas oportunidades se abram para você. Então, nós aqui no IBT Nutri hoje estamos falando que você tem sim que se atualizar, você tem sim que estudar. Então, escolhe aquela área que você mais se assemelha, aquela área que você de fato gosta, para que você possa estudar, fazer um curso de capacitação, né? Você tem a propriedade, porque imagina, você chega numa entrevista de emprego, você não tem experiência, mas você fala com propriedade, fala com segurança, sabe por quê? Porque você estudou. Se eu estiver te entrevistando e eu ver que você tem total segurança naquilo que eu tô te perguntando, por que eu não haveria de te dar essa oportunidade? E a gente tem que ter humildade também, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter humildade para dizer, olha, eu não tenho experiência, eu estudei muito sobre esse assunto, mas eu preciso que alguém me dê oportunidade para que eu possa mostrar o meu trabalho. E assim vai. Então, nós aqui no IBT Nutri preparamos esse conteúdo hoje para incentivá-los e para motivá-los, né, Aline? Sim. E a dica que eu dou hoje é que você escolha uma área que você goste, que você consiga se desenvolver bem, vá atrás de cursos, de palestras, de treinamento, de livros. E uma dica também de ouro é que você sempre separe um horário do seu dia, vá para um determinado local que seja mais tranquilo, pegue conteúdos e comece a estudar. Vamos supor, você está focando, por exemplo, em atuar em clínica. Então você vai separar materiais para isso, deixar tudo já separado, separar um determinado horário e revisar aquilo. Porque você vai estar aprendendo mais, você vai estar revisando e na hora de uma possível entrevista ou de uma possibilidade de emprego,
emprego, o que vai acontecer? Vai estar tudo fresco. E foi como a Camila disse, vai ser muito importante, porque imagina isso numa entrevista, a pessoa te pergunta XYZ e você responde na bucha, assim, já sabendo a resposta. Ele vai saber que mesmo você não tendo experiência, você é uma pessoa que estudou, que você tem conhecimento, e é muito mais fácil ele treinar para o trabalho dele uma pessoa que já estudou e que sabe daquilo, do que uma outra pessoa que já é cheia de vício com outras experiências. Então, a dica é, estude. E é importante frisar que o seu desenvolvimento pessoal, ele interfere no profissional. Hoje você dorme aluno, amanhã você acorda profissional. Então, as suas atitudes, elas também têm que ser modificadas. Você tem que criar uma rotina, o que a gente tem que passar a ler, o que a gente tem que passar a seguir. A gente precisa usar as nossas redes sociais a nosso favor, né? Então, tá verificando qual é a tendência do mercado, observar o seu comportamento, né, em relação às suas palavras, à sua vestimenta, às suas atitudes, e a gente seguir em relação a isso. Desta forma, a gente cria um conhecimento global do que realmente está acontecendo. E olha, independente de qual a sua área de preferência, você precisa estar aberto a novas oportunidades, né, meninas? E olha só, Karina, isso que você colocou sobre as redes sociais, eu acho assim, extremamente importante vocês estarem escolhendo páginas da área de nutrição que sejam órgãos confiáveis e que possam te trazer informações. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você está seguindo aí uma série de coisas que não vai te trazer muita coisa. Então, você pode seguir os conselhos de nutrição, as associações. Todo dia eles estão encaminhando novidades, né? Então, assim, tem uma rede muito grande, por exemplo, a própria USP, né? Onde a gente tem nas redes sociais trabalhos que eles publicam de nutrição, da área de nutrição, saber quais são as tendências do mercado. Então, as redes sociais você pode utilizar a seu favor. Pega seu Instagram, se você ainda não segue, começa a seguir, segue todos os conselhos, segue todas as associações de nutrição, segue as universidades, porque você vai ter muita coisa legal que vai chegando todo dia para você e você vai ficando também atualizado e a par de tudo isso. E não deixe o medo vencer você. Sempre a gente acha que não sabe de nada, né? Nosso cérebro é um músculo como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, exercite, busque questões essas provas, né, de concursos, em rede de escolas, faculdades, para você ir respondendo. Assim, você mantém seu cérebro sempre exercitado. Pessoal, olha só, uma coisa que é válida, né, que a gente precisa entender é que nós temos que estar preparados para oportunidades. Você não sabe quando essa oportunidade pode bater à sua porta. Às vezes é um colega da sua turma que te indicou, às vezes você nem sequer sabia e aparece uma oportunidade. E aí você, igual a Karina falou, sobre questões e tudo mais, sai um edital que você não estava esperando, aparece uma oportunidade. E aí eu te pergunto, será que você vai estar preparado para essa oportunidade que pode bater na sua porta? Por isso, nós estamos reiterando e falando e batendo na tecla de que vocês precisam se atualizar e estudar. E uma coisa que eu gosto muito, esteja preparado para quando a sorte chegar. Gostei, Ari. O tema agora vai ser sobre network. O que quer dizer essa palavra network? Quer dizer a rede de contatos que você tem profissional. Quer dizer, por exemplo, quais são as pessoas que você segue, qual o conteúdo que ela transmite para você. Você vai a cursos? Nesses cursos, como que é a sua participação? Você interage com os colegas que estão assistindo o curso? Você interage com aquele participante? Isso é muito importante. A gente recebe diariamente vários directs de técnicos em nutrição querendo interagir com a gente. E isso é muito legal, porque eles tiram dúvidas, eles põem a sua vida profissional pra gente. A gente também tira algumas dúvidas do mercado de trabalho também, em determinado segmento. Isso ajuda muito no desenvolvimento dele também. Isso é muito legal, porque quando você tem uma rede bem estabilizada, isso te ajuda muito, até mesmo através de indicações profissionais que venha abrir alguma vaga, isso vai estar ajudando, né? O seu desenvolvimento profissional, o seu perfil profissional, ele começa inclusive no seu primeiro dia de aula.
Então, você precisa adotar posturas em trabalhos escolares, né, nessas questões de palestras, em eventos. E lembre-se, mesmo que você esteja executando um trabalho voluntário, ele é um trabalho. Então, a gente precisa ter a postura, ter a conduta e, principalmente, a gente conversar, mostrar as nossas experiências, sendo um trabalho com remuneração ou não, o seu perfil, o seu conhecimento, o que você pode estar agregando. E a sua experiência, ela vai passar para os outros. E isso vai valer muito mais do que um próprio currículo. Lembre-se sempre que quando eu mostro a minha prática, o meu desenvolvimento, as minhas novas experiências, o meu conhecimento, isso faz com que seu nome ele acabe tendo um peso maior em relação a isso. E olha, se não deu certo a sua experiência numa determinada empresa, saia com a porta aberta, né? Não leve pensamentos negativos ou maus pensamentos ou más informações sobre o seu mercado de trabalho. Às vezes, não deu certo porque a falha foi sua, não da empresa, né? E se a gente vai saindo falando mal de uma empresa para outra ou para os seus amigos, eles vão pensar que você também, quando sair da outra empresa, também vai falar mal. Então, saiam sempre de portas abertas e, principalmente, deixem sempre os melhores comentários sobre aquele seu desenvolvimento. Às vezes, pontos negativos que ocorreram dentro da nossa carreira profissional serve para que a gente crie raízes e se torne muito mais fortes perante as próximas adversidades, né, Camila? É igual as pedras, né, Karina? Você vai construindo o seu castelo. Gente, é verdade isso que a Karina falou, a Aline também colocou. O network, se a gente for pensar o sentido literal da palavra, né? O network é essa rede de contatos profissionais. E como é que você pode fazer essa rede? Então, assim, a gente começa, e eu vou dizer para vocês que isso é uma verdade, a gente começa com os nossos colegas de classe, na própria formação que você tá. Porque hoje, colegas de classe são simplesmente colegas de classe, mas amanhã esses colegas serão futuros profissionais. Então, esse é um início. Mas é claro que a gente também pode procurar cursos. Então, assim, tudo bem que nós estamos na pandemia, que a maioria dos cursos estão online, mas você tem a oportunidade de conversar com um palestrante. Qual é o palestrante que entra numa palestra ou entra para dar um curso e não coloca lá o seu contato, o seu e-mail? E você pode se colocar à disposição, você pode conversar, você pode tirar dúvidas. Isso é muito legal. Então, tudo bem que você está se expondo, mas não há nada em se expor, né? Às vezes, mas eu tenho vergonha. Ainda é uma oportunidade agora com a pandemia, porque você pode se expor por WhatsApp, ninguém tá te vendo, você pode se expor por e-mail, ninguém tá te vendo, e isso é legal. Então, assim, façam essa rede, mantenham essa rede. E aí eu digo para vocês, assim, uma outra coisa, olhe e cuide da sua imagem, né? Porque hoje, com redes sociais, qualquer pessoa que vá te contratar, no mínimo, ela vai entrar na sua rede social para ver como é que você é, como é que você leva a sua vida, né? Porque tudo isso vai ter a ver com o seu perfil, a pessoa que você se mostra numas redes sociais, tem a ver com o seu perfil profissional. Alguma coisa você pode levar para o seu trabalho. Então, assim, tome cuidado, né? Se você é um profissional e você, de fato, quer utilizar as suas redes sociais como pessoal ou como profissional, então faça duas. Faça uma profissional e faça uma outra pessoal. Mas tome cuidado com aquilo que você coloca, né? E aí, um outro ponto que é muito bacana, assim, de que forma que eu posso fazer? Aqui no IBT Nutri, por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade e dando a oportunidade para que vocês possam se relacionar. Então, assim, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entre na bio. Lá você pode ter a oportunidade de conversar com vários outros colegas, né? Porque lá a gente tem vários técnicos em nutrição
Lá a gente tem gente que não tá trabalhando, mas a gente tem gente que trabalha também, que ainda não atingiu o mercado de trabalho, mas tem gente que já está no mercado como técnico. Às vezes você conseguiu um emprego, você tá numa dúvida, coloca lá no grupo, um outro colega pode te ajudar. Você não precisa conversar, ter a conversa toda lá no grupo, e você pode conversar ele, chamar ele no pessoal. É um exemplo. E vale ressaltar que dentro do nosso próprio grupo surgem as oportunidades de emprego, né? São várias, independente da área que se está ofertando. Então, vale essa dica de você fazer parte também do nosso grupo e observar, cuidado, muitas vezes com quem você também indica, né? Não é só você ser o indicado, é quem você também indica. Porque muitas vezes, quando você indica uma pessoa, também é um ponto positivo seu. Eu, como profissional, vou indicar uma pessoa que não tem um compromisso, que não chega no horário, era aquela pessoa que sempre colava nas aulas, é aquela pessoa que nunca chega no horário. Então, essa dica também de você indicar, tem que ter muito cuidado, porque se você indica um péssimo profissional, qual que é a sua visão sobre essa tendência profissional, né, Aline? Sim, sim, você se queima indicando uma pessoa que não vai ser legal, que vai atrasar, que vai ter conversa, vai ficar fofocando. Tem que pensar bem. É verdade. E aí tem um outro ponto que é válido a gente estar colocando aqui para vocês. Se vocês não conhecem a rede social profissional, o LinkedIn, vale a pena vocês estarem criando um perfil para vocês. Porque o LinkedIn, ela é uma rede social onde as empresas estão ali, onde o próprio LinkedIn, de acordo com o seu perfil, com a sua experiência, ele encaminha, né, para aquelas empresas que estão, por exemplo, solicitando um profissional que tem o seu perfil. Aparecem oportunidades que têm a ver com aquilo que você colocou ali no seu currículo. Eu acho assim fantástico o LinkedIn. Se você não conhece, se você ainda não faz parte, não tem o seu perfil, vai lá, entra no Google também, procura saber como é que você pode montar um perfil que chame a atenção para o LinkedIn. Tá vendo quantas oportunidades existem? Então nós estamos aqui no IBT Nutri dando para vocês uma palhinha, lembrando que a gente já teve uma live que a gente falou sobre isso, mas a gente quer realmente bater na tecla de que todos esses pontos são importantes para o seu desenvolvimento profissional. Você já ouviu aquela frase que pega e fala assim: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve? Isso define quais são os objetivos que você tem que seguir. Primeira coisa, você tem que definir aonde que você quer chegar, qual área de atuação que você quer. Porque com esse objetivo bem definido, você vai conseguir focar os seus estudos, focar o seu network e a partir daí conseguir desenvolvimento profissional com muito mais êxito. Para a gente poder ter um foco, acredito que o mais importante é a gente também ter um planejamento. Aonde é que você quer chegar? E não se encante com a primeira parada. Muitas vezes você vai conseguir um emprego, talvez não era o que você queria, e ali você vai se acomodar. Não se acomode, não pare na caminhada. Você pode até estar no caminho certo, mas se você ficar lá parado, você pode ser atropelado, né, Camila? É verdade, viu, gente? Essa questão do objetivo, de ter um objetivo, e acaba que vai puxar um pouco o foco, porque quando você tem um objetivo, você foca nele e vai embora, né? Então quando você escolhe aonde você quer chegar, em que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, o que você gosta de fazer, né? É bom sempre colocar questionamentos para que você mesmo responda, para que você possa atingir o seu objetivo. Então, assim, você quer ter um salário melhor? Porque quantas e quantas pessoas não querem ter um salário melhor, né? Dar condições melhores para suas famílias e tudo mais. Mas eu tô me prendendo aqui num piso salarial que é muito baixo. Só que a gente não tá falando simplesmente nisso. Às vezes você pode ter um emprego fixo e você pode buscar outras atividades que possam complementar a sua renda. Então, assim, você já pensou nisso? Então, de fato, quando a gente falava que a gente tem que estudar, porque você vai estudar em cima dos seus objetivos. Você vai fazer amigos profissionais em cima dos seus objetivos. Então, se vocês forem considerar, existe uma rede, né? Que a gente é como se a gente estivesse fazendo uma corrente para o seu desenvolvimento profissional.
Então, eu tenho meu objetivo, eu coloco nele o meu foco, eu estudo, eu me atualizo, eu faço amigos ou encontro pessoas que também têm mais ou menos os mesmos objetivos que eu, e aí eu consigo alavancar minha carreira profissional. Então, esse ponto, talvez você não tenha parado ainda para pensar, mas você já colocou lá no seu caderno, porque a gente até coloca aqui para vocês, é importante que você tenha um caderno, que você faça suas anotações, porque assim, as ideias, elas vão surgindo ao longo do dia, e de repente você vai lá, faz uma anotação, para um pouco para se desenvolver, para um pouco para pensar na sua profissão. E aí uma outra coisa que eu falo e que eu costumo dizer, não adianta a gente ficar contando historinha, a gente ficar trazendo pensamentos negativos, que nada vai dar certo, que isso não funciona. É como se fosse uma alavanca que tivesse só te puxando para trás, né? Então, assim, vamos começar a pensar positivo? Só quem pode sair dessa situação que hoje você se encontra é você mesmo. Então, assim, tem que agir. É importante utilizar essa palavra, né? Ação. Então, você só vai sair desse local se você agir. É igual, tem outra frase, né, Aline? Que diz, se você ficar parado, você vai ser atropelado. Porque outras pessoas estão pensando em se desenvolver profissionalmente. E o que está acontecendo com você? Você vai ficando para trás. Então, esse é um ponto relevante que tem que ser considerado quando você determina um objetivo, não é verdade? Sim, é importante você definir muito bem esses seus objetivos e a partir daí tomar como rumo, como meta e seguir adiante. Essa é a nossa dica. Pense grande e sonhe alto, né? A gente não precisa estagnar no seu primeiro emprego e também não deixar ele de lado. Você precisa desempenhar suas melhores atividades que você está atuando e lembre-se sempre que somos da área da saúde, né? A saúde muda constantemente. Então a gente precisa, além de mudar em termos de teorias, em termos de resoluções, em termos até mesmo de tipos de tratamento, né? A gente sabe hoje que existem diversos tipos de tratamento até para doenças mais antigas, mas também há oportunidade de abrir outras áreas de atuação. Então, sonhe sempre alto. É de graça, né? Não cobra, né? Mas olha, gente, assim, a gente sempre coloca que as experiências são muito importantes. E eu não vou muito longe, não, porque assim, o IBT Nutri nasceu de um objetivo, né? Sim. Então, assim, se hoje nós estamos aqui, é porque nós pensamos, de fato, em fazer algo que fosse grande. A gente conversando e tal, a gente pensou em fazer, em desenvolver uma empresa de atualização para técnicos que tivesse aqui no nosso estado, para os nossos ex-alunos, mas por que não atingir o Brasil inteiro? E olha só o que o IBT Nutri fez, né? Tá aí acompanhando vários técnicos em vários estados. O nosso objetivo é de fato atingir mais técnicos em nutrição, fortalecer a categoria. Então, isso não é pensar alto, é um exemplo, né? Sim. Que aconteceu com a gente, que de fato a gente está dando aí para vocês. Por quê? Porque o nosso objetivo, o nosso propósito é desenvolver você que é técnico em nutrição. E entendam, todos os dias a gente tá estudando, todos os dias, porque não pensem que nós sabemos tudo, né? Cada vídeo, cada conteúdo que a gente lança para vocês, que a gente faz, são reuniões de pauta, são momentos que a gente separa para escutar vocês técnicos em nutrição. Então isso é só um exemplo. Por quê? Porque nós temos que dar um exemplo com a nossa vida também para que vocês possam seguir e aplicar e saber que não é porque a gente está tão grandiosamente, a gente começou com um pensamento pequeno, né? E que hoje está tomando toda essa proporção. Ou seja, o nosso objetivo é o seu sucesso. Mas para que tenhamos realmente uma garantia dele, é necessário o seu retorno também. Então, nós da IBT Nutri não estamos aqui para formar o técnico, e sim para desenvolver as habilidades, a atualizar vocês em termos de conteúdo e principalmente para tirar as dúvidas. Então, não tenham medo de perguntar, de colocar a experiência de vocês. Às vezes pode até parecer uma pergunta boba, uma pergunta com medo, mas a gente está aqui com a nossa experiência para poder te ajudar e a garantir o seu sucesso, que também é o nosso sucesso. Agora nós falaremos sobre o foco.
E indicaremos para que você possa se desenvolver profissionalmente, que você possa manter o seu foco. E aí eu vou colocar uma palavra que talvez é até um pouco difícil de pronunciar, que é a procrastinação. Que você não precisa deixar para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E olha que quando você procrastina, o amanhã ele sempre se afasta de você. É como se o seu extraordinário tivesse próximo e você deixa para amanhã, o seu extraordinário se afasta de você. Então manter o foco é muito importante. E olha quantas coisas distraem a gente no nosso dia a dia. Redes sociais, televisão, grupos de WhatsApp. Então, nesse momento, vale a pena você separar se é aquilo que está fazendo com que você procrastine, se é aquilo ou talvez uma preguiça, talvez, enfim, são tantas coisas que pode fazer com que você procrastine. Então, mantenha o seu foco. Pense sempre no resultado que você vai ter quando você de fato começar a implementar o seu objetivo. Porque quando você começar a agir em relação a isso, você vai ter um sucesso, você colhe. Quando você trabalha, quando você planta, chega a hora de colher. Então, visualiza esse momento, visualiza o seu sucesso profissional, mantenha o seu foco. Então, quando a gente tem um foco, de fato, a gente busca ele com toda a força, porque a gente está olhando o nosso sucesso mais para frente. Então, é preciso você plantar para você colher os frutos do seu trabalho. Então, assim, se afasta daquilo que te impede atingir o seu objetivo, né? Mantenha sempre o seu foco. Se você fizer uma avaliação do seu dia a dia, você vai encontrar esses momentos que são dispensáveis, que você pode dispensar e pode se dedicar ao seu desenvolvimento profissional. Então fica a dica do IBT Nutri, mantenha sempre o foco nos seus objetivos. E não deixe as distrações te atrapalharem. Lembra que nós falamos que a gente tem que ter os objetivos bem traçados, que a gente tem que ter a nossa metodologia de estudo? Então, por exemplo, se você definiu quais são esses dias de estudo, você vai ter que definir também quais vão ser os dias de TV, quais vão ser as suas horas de redes sociais, porque se você começar... eu marquei que eu vou estar estudando todo dia, tal hora. Aí começa a olhar o WhatsApp, começa a olhar Facebook, Instagram. Que filme tá passando no Netflix? Isso tudo vai te atrapalhando e vai tirar você do seu foco. Então, delimita o que você vai assistir e qual horário que você vai assistir. É no final de semana? É pela manhã? É à tarde? Sim, mas defina e que hora que você vai estudar. Você vai conseguir atingir um maior sucesso, muito maior, você tendo o seu foco e seus objetivos bem traçados. A minha dica é, se planeje, faça durante o final da sua semana, o início da sua semana, traçar o seu objetivo semanal. Em cima disso, a gente consegue ir ticando as atividades que você fez. E aí vocês vão observar que dentre das atividades não vai sobrar tanto tempo assim para uma televisão ou uma rede de entretenimento. Não se esqueçam também, e eu acho muito válido às vezes, dependendo do que a gente estiver assistindo, um filme, uma novela, às vezes um noticiário, observar a fala daquela pessoa. Às vezes, independente, não é porque ele é um médico ou porque ele está numa rede importante, que às vezes a fala dele também não é errado, ou que te gere algum tipo de dúvida para você ir atrás e pesquisar. Então, a minha dica é, se planeje e tente cumprir todas as atividades dentro do seu planejamento. O próximo tema de desenvolvimento profissional é seja profissional. O que quer dizer isso? No seu ambiente de trabalho, você tem que ter muita ética e coerência nas suas atividades. É que nem eu falo, né? Você tem que ser exemplo. Então, você tem que saber como se comportar, você tem que saber administrar toda aquela sua equipe, você tem que ter ética na hora de falar, você tem que saber dar uma bronca, você tem que saber dar um elogio, e tudo isso vai contar como o seu desenvolvimento também. Isso vai te ajudar muito. E é uma coisa que você tem que estar sempre se policiando. Evitar fofoca, conversinhas paralelas. Isso tudo faz parte que você seja profissional. Embora o seu pessoal ele esteja lado a lado com o profissional,
a gente precisa saber separar. E aí eu não posso estar colocando o meu lado pessoal dentro do profissional. Como a Aline mesmo disse, né? A gente vai estar do lado de dentro dos bastidores. Aquilo que muitas vezes não é divulgado, ou numa rede nacional, ou às vezes até entre o próprio ambiente. Não seja você o portador de uma falsa notícia que pode gerar grande desentendimento. Se não for para edificar, se não for para modificar, não dê a sua opinião. E a sua opinião é muitas vezes você sorrir, você participar da conversa, balançar a cabeça, embora muitas vezes você não fale nada. Então, não deixe que os dois, o lado pessoal seja maior do que o seu profissional, né? A gente precisa se portar de acordo com a nossa empresa. E outra coisa é pensar, né, tecnicamente. Então, assim, ser um bom profissional tecnicamente é aquele profissional que não se contenta simplesmente com as suas rotinas de dia a dia, né? É aquele profissional que está sempre buscando fazer algo novo, algo diferente, né? Algo que vai edificar o trabalho de toda a sua equipe, né? Se colocar sempre à disposição, porque assim, tecnicamente eu tenho que pensar, se eu estou exercendo uma determinada função, por exemplo, nós falamos de lactário, estou trabalhando no lactário, o que eu posso fazer dentro desse lactário como um diferencial, né? Para que eu realmente possa ser esse profissional que tem êxito, esse profissional que tem a confiança de toda a equipe, porque sabe trabalhar com qualidade, né? Então, tecnicamente, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando e pensando o que eu posso fazer para melhorar as minhas atividades. E eu volto a dizer, não adianta a gente ficar reclamando que o seu trabalho não dá condições, que as pessoas que você trabalha não te reconhecem, que o salário é pouco, porque tem gente que a gente sabe que às vezes porque acha que o salário é pequeno, que não precisa trabalhar mais do que já trabalha, né? Como se fosse isso. Só que nós estamos pensando em experiências profissionais, porque é essa experiência que você tem hoje, que amanhã vai abrir portas para uma experiência maior, ou seja, para uma oportunidade maior. Porque você pensa que não, mas tem muita gente de olho em você, tem muita gente de olho no seu serviço. E amanhã você tem uma proposta. Por quê? Porque você se desempenhou bem, né? Porque que quantas vezes no nosso campo de trabalho muitas pessoas falam assim: ah, nós vamos precisar de alguém para poder fazer uma determinada atividade. Ó, fulano é ótimo nisso, fulano faz isso bem. Um exemplo. Então, por quê? Porque essas pessoas são profissionais. Essas pessoas trabalham com qualidade, trabalham com coerência, trabalham com eficiência. E é isso que nós do IBT Nutri estamos trazendo aqui para você hoje, né? Que você possa ser um profissional de qualidade, né? Um exímio profissional. Chegamos então ao nosso último passo do desenvolvimento profissional: trabalhar em equipe. De nada adianta você ser um excelente profissional se você não sabe se comunicar com a sua equipe. E muitas vezes, para que a gente obtenha o sucesso, não é suficiente que você vá sozinho. Precisamos sempre andar de mãos dadas. Eu gosto muito do exemplo quando a gente coloca um time de futebol. Não existe o melhor atacante se eu não tiver um bom goleiro, se eu não tiver uma boa defesa. Então, precisamos sim sempre estar unidos, e o principal dessa união é a boa comunicação. E para eu poder me comunicar, eu preciso também ser um bom ouvinte. Muitas vezes o meu desempenho, embora eu acredite que eu seja um bom profissional, que eu tenha uma pontualidade, que eu tenha um bom conhecimento, muitas vezes ouvir uma crítica também é um conhecimento, também é um aprendizado. A gente precisa saber ouvir, porque essa crítica ela pode ser sim convertida numa crítica construtiva e a gente cada vez mais ir se aprimorando dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu não estou dizendo que a sua equipe ela tem que ser a sua amiga, aquela pessoa que você vai chamar para sair e levar para a sua vida pessoal. Não, mas você precisa ter um bom convívio, um bom relacionamento.
respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião do outro. Quando eu sei ouvir, eu consigo processar a atividade dele, a atitude dele. E muitas vezes isso vai servir de exemplo para mim. E principalmente, nem sempre, né, Aline, as coisas é um mar de flores. Às vezes a gente sim vai se desentender, não vai concordar com a opinião do outro, a gente vai criar discussões, vai criar divergências, e são essas divergências que vai fazer com que aumente a nossa intriga de pesquisar, de opinar, de buscar fontes daquilo que o colega colocou, né, Aline? Sim. Para mim, o primordial no trabalho de equipe é saber ouvir. Porque o saber ouvir é quando você pega opiniões dele também. E muitas vezes a opinião dele em determinadas atividades, ela vai trazer muito mais soluções para aquele trabalho, porque ele vivencia aquilo. Ele sabe qual vai ser o método melhor e muitas vezes nunca ninguém ouviu ele. E a partir do momento que ele fala assim, não, fazer assim vai ser muito mais fácil. Ter tal equipamento vai facilitar o meu tempo para isso, isso e isso. Então, isso tudo vai trazer uma harmonia na equipe e automaticamente uma convivência boa com todos naquela equipe. É verdade, isso que a Aline tá falando, eu puxo o gancho da humildade, né? Porque assim, nós que estamos trabalhando na área de nutrição, a gente está lidando o tempo inteiro, né, com auxiliares de serviços gerais, com auxiliares de cozinha, com cozinheiros, e não são pessoas menores do que a gente, não são, são pessoas tão iguais como nós. E é importante a gente saber lidar, né? Porque muitas vezes porque você acha que está num cargo maior ou porque você está comandando aquela equipe, que você tem o direito, né, de falar de uma forma ríspida, né, de brigar. É claro que a gente tem que chamar a atenção, mas tudo com muita caridade, com muita humildade, né? Por quê? Porque o outro, ele vai se sentir pertencente àquele processo e vai te ajudar e vai conseguir colaborar com você. Então isso é muito legal. Então no trabalho em equipe vale a pena, né, a gente saber falar com as pessoas, conversar com as pessoas, ter humildade, né, para que a gente possa ter uma equipe que trabalhe junto, que colabore com o seu trabalho também. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre desenvolvimento profissional. A gente espera muito que vocês, né, que tudo isso que a gente tenha falado possa ter ajudado vocês, né? A gente espera que a partir de hoje você já comece a se desenvolver profissionalmente aonde quer que você esteja. E aí nós vamos aqui colocar para vocês que a gente vai dar uma oportunidade para que você possa se desenvolver profissionalmente. E qual é essa oportunidade, né, que o BT Nutri vai trazer? E aí eu digo para vocês, nós vamos lançar uma série aqui no BT Nutri sobre o diário de um técnico em nutrição. E se você que é técnico em nutrição, que está trabalhando, exercendo uma atividade profissional ou até se preparando para isso, que você possa buscar ao IBT Nutri, que você possa vir até nós, se colocar à disposição para que a gente possa entrevistá-lo, para que a gente possa colocar para os seus colegas a sua rotina, porque aquela que é a sua rotina pode ajudar outras pessoas. Então essa é uma novidade que o IBT Nutri está trazendo hoje para você, o diário de um técnico em nutrição. Colabore conosco, se coloque à disposição e venha dar aos seus colegas de atividade profissional a sua experiência. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a se desenvolver profissionalmente, né, Aline? Sim, com certeza. Né, Karina? Exatamente. Ajude a fortalecer nosso time e nos sigam nas nossas redes sociais.